Amém. Deus abençoe nossas crianças. Vamos estar abrindo a palavra, queridos. Livro do profeta Isaías, capítulo 62. Isaías, capítulo 62, já está aí projetado para você, a partir do versículo 10, para você também acompanhar aí na sua Bíblia, no seu celular aí, você que está acompanhando também de casa, separar esse tempo para você ler a palavra do Senhor. Isaías 62, a partir do versículo 10, onde a palavra de Deus diz assim: Passem pelas portas, preparem o caminho para o povo, construam a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. O Senhor proclamou aos confins da terra, digam à cidade de Sião: veja, o seu Salvador vem. Veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor, e você será chamada procurada, cidade não abandonada. Amém. Queridos irmãos, temos pregado aí nesse mês de dezembro a nossa série de mensagens de Natal, que tem como título O Deus que Veio. Eu não sei se você já se deu conta, mas a Escritura como um todo nos apresenta o Senhor como um Deus que vem. O resumo da esperança dos 39 livros do Antigo Testamento é: o Deus que veio virá. E a síntese dos 27 livros do Novo Testamento é: o Deus que veio virá. O Deus que se revela nas Escrituras é o Deus que vem. E o Natal, ele é o centro dessa história, porque justamente no Natal ele veio. Enquanto o mundo nos faz olhar para as compras, para as promoções, para as festas, o Natal, na Bíblia, nos faz, em primeiro lugar, olhar para as promessas de Deus do passado. Natal, amados irmãos, é cumprimento de profecias. Por sinal, hoje, segundo domingo de dezembro, comemora-se o dia da Bíblia. E a Bíblia, ela é um livro de profecias. Profecias que já se cumpriram e outras que se cumprirão no futuro. Profecias que apresentam para a gente o projeto de Deus para a nossa salvação. E o que a Bíblia nos mostra é que o Natal sempre fez parte do plano de Deus. A gente não começa a compreender o Natal no Novo Testamento, a gente começa a entender o Natal em Gênesis. Desde lá, o plano de Deus era vir. Ele é o Deus que vem. Gênesis 3, versículo 15, desde que o pastor Felipe pregou domingo passado, traz a primeira promessa. Um dia, um descendente de Eva nasceria e pisaria a cabeça da serpente. Um dia, um filho de Eva nasceria para vencer aquele que nos enganou e destruiu. E por todo o Antigo Testamento, vamos encontrar esse fio de esperança. Deus vem, o Salvador virá. E o que encontramos aí no texto é justamente essa promessa: o teu Salvador virá. O Senhor manda anunciar às nações. O
seu Salvador vem. Salmo 96 vai dizer: cantem diante do Senhor, porque Ele vem. Ao longo do Antigo Testamento, vemos o Senhor vir ao encontro do povo várias vezes. Deus foi ao encontro de Abraão e o chamou para sair da sua terra. Deus foi ao encontro de Moisés e o enviou ao Egito para resgatar a descendência de Abraão e formar um povo seu, uma nação santa, o povo de Israel. No Monte Sinai, Deus veio ao encontro de Moisés para revelar sua palavra. No tabernáculo, no templo, Deus vinha e manifestava a sua presença. Quando os profetas tinham que pregar ao povo, eles diziam: olha, a palavra do Senhor veio até mim, dizendo. Então, na história do povo de Israel, Deus foi visitando o povo, manifestando a sua presença. Mas havia expectativa de uma promessa maior. A vinda do próprio Deus. Então acontece o Natal. O Evangelho de Mateus registra assim: tudo isso aconteceu para se cumprir o que o que o Senhor dissera pelo profeta. Aí Mateus cita Isaías capítulo 7. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel. Então Mateus está dizendo o seguinte: olha, o Natal está cumprindo o que o profeta Isaías anunciou no passado. No Natal, olhamos para as profecias do Senhor. E qual é o nome desse menino que a virgem vai dar à luz? Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus nasceu, o que significa Deus veio até nós. Ele se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Aquele que viria, veio. E o que ele trouxe nessa vinda? Ele vem e traz o quê? Um saco de presentes com seus pedidos? O que Deus nos dá no Natal é Ele mesmo. O nosso presente é a presença de Deus. O que recebemos no Natal é Deus vindo ao mundo, Deus cumprindo sua palavra, Deus cumprindo suas promessas. E essa é a boa notícia, a notícia revolucionária. Ele veio, Ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco porque Ele veio. Isaías capítulo 52 vai dizer o seguinte: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, daqueles que trazem boas notícias. Mas que notícias são essas? Que notícias são essas? O profeta continua: eles proclamam: o seu Deus reina. As sentinelas, aquelas que vigiam a cidade, juntas gritam de alegria, porque elas veem, elas enxergam com seus próprios olhos. O texto diz: o Senhor retornando a Sião. E aí vai dizer: cantem juntamente de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo, Ele veio resgatar, o Senhor mostrou o seu santo poder, todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Então, irmãos, quem é que veio no Natal? Não foi apenas um menino que nasceu. É muito mais que um feriado, é muito mais que uma festa, é muito mais que uma data comercial ou que um evento religioso. Deus, pessoalmente, veio até nós. A pergunta que não quer calar é: por quê? Por que Deus veio até nós? Por quê? Em primeiro lugar, porque Deus está nos procurando.
Na conversa com a mulher samaritana, Jesus afirmou o seguinte: Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Ora, se todos nós fôssemos adoradores do Senhor, Ele não estaria procurando, não é verdade? Ele está procurando porque nem todos são. E essa procura, sabe, começou onde? Em Gênesis. Jardim do Éden. Após o pecado, Deus perguntou para Adão o seguinte: onde estás? Onde estás? Onde vocês estão? Imagine que Deus trouxe você aqui nessa noite para fazer essa pergunta para você. Onde você está? Pecado nos afasta de Deus, irmãos. Pecado significa que a nossa comunhão com Deus foi quebrada, rompida. O pecado nos faz sentir medo de Deus. O pecado nos deixa desconfortáveis na presença do Eterno. A presença do Senhor me incomoda, a vontade do Senhor me incomoda. Sabe quando a pessoa se sente mal dentro da igreja? Louvores, palavra, ceia, tudo te incomoda. Até a presença dos irmãos, e você quer fugir de tudo e de todos, você não quer ver ninguém, você não quer ouvir falar de culto, você não quer ouvir falar de igreja. Há uma mistura de culpa, de mal-estar, de tristeza, sentimentos ruins vão tomando conta dentro de você, e aí você pensa que isso tem a ver com Deus. Não, isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com o pecado. É o pecado que te deixa assim. O pecado é a causa desse mal-estar. Por sinal, é justamente essa uma das características do pecado. Ele nos deixa espiritualmente cegos. Não conseguimos discernir o que está acontecendo à nossa volta. Você sabe, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está muito bem. Mas o pecado não te deixa ver a solução. E aí, na verdade, ele nos induz a soluções erradas. O resultado disso é que, como Adão, fugimos, nos escondemos. Mais curioso é que nos escondemos atrás das árvores. Essa é a posição ridícula que o pecado te deixa. Nos escondemos do Eterno, do Todo-Poderoso, do Senhor de todas as coisas, atrás de árvores. Qual é a sua árvore? Você se esconde atrás de qual árvore? Sua família? Falta de tempo? Pecados? Decepções? Limitações? Qual é a árvore que você usa como desculpa para não se apresentar diante do Senhor? Qual é a árvore que você usa como justificativa para dizer, não, eu não posso ainda me apresentar diante do Senhor? Eu preciso ficar aqui escondidinho. Com todo respeito, meu irmão, minha irmã, você sabe que isso é apenas uma desculpa esfarrapada. Árvores não podem esconder você do Todo-Poderoso. Você acha mesmo que só porque você não vai vir à igreja, Deus não vai estar vendo o que você está fazendo? Você acha que com todas essas distrações, ocupações, você vai ficar escondido de Deus? Será que se você pensar menos em Deus, será que Ele se interessa menos por você? Olha que pergunta interessante. Será que se você pensar menos em Deus,
Deus vai se interessar menos em você? Às vezes não é questão de fugir, às vezes é questão de vergonha. Eu sei que estou errado, pastor. Eu não estou em condições, eu não consigo, eu não tenho como me apresentar diante do Senhor dessa forma, desse jeito, com essa história, com essa vida. Para mim não dá. Quando Deus pergunta, onde estás? Deus não está esperando uma informação. Deus está esperando uma posição. Deus sabe onde você está. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe as árvores que você usa para não se comprometer com a igreja, para não dar um passo de fé, para não se apresentar diante do Senhor. Ele te pergunta, porque Ele chama você a se posicionar diante dEle. Deus não quer informações, Deus quer posicionamento. A boa notícia do Evangelho, a boa notícia do Natal, é que Deus veio ao nosso encontro. Nós pecamos, nós fugimos, nós nos escondemos. E Ele veio. Veio porque não teríamos condições de ir ao encontro dEle. Veio porque estávamos perdidos, cegos e presos pelo pecado. Ora, justamente Ele é o Deus que busca os perdidos. Jesus vai iniciar o seu ministério dizendo isso, olha, eu sou aquele que veio buscar os perdidos, proclamar a libertação aos cativos, dar a vista aos cegos. Queridos, essa é a diferença do Evangelho para as alternativas religiosas que temos por aí. As religiões nos mostram um caminho para encontrar Deus. O Evangelho nos revela o caminho que Deus fez até nós. As religiões falam das regras e rituais que eu preciso fazer para alcançar a salvação. O Evangelho fala do Deus que veio até mim para me dar a salvação. Religiões falam de formas de nos purificar e sair desse corpo, desse mundo. O Evangelho fala do Deus que entrou nesse mundo, que assumiu o corpo humano para trazer redenção ao mundo e à humanidade. Há religiões que vão te pedir certos sacrifícios, para quem sabe você se conectar com o mundo espiritual. O Evangelho fala do Deus que veio, e Ele fez o sacrifício. Ele fez o sacrifício por você, para que nós tenhamos comunhão com Ele. Ele fez o sacrifício para que a gente pudesse sair de trás das árvores, sem medo. Sem medo. Religiões e religiosidade, na verdade, são uma outra forma de esconderijo. A gente se esconde, né? É aquele lugar onde eu me sinto confortável com os meus pecados, com a minha falta de compromisso, praticando os rituais aqui e acolá, me mantendo supostamente longe do Deus vivo e verdadeiro. O Evangelho, queridos, é o encontro que temos com o Senhor. No Evangelho encontramos Deus, o Deus que veio até nós. Deus veio por quê? Porque Ele quer te encontrar. Porque Ele quer te encontrar. Porque Ele nos chama a sair do esconderijo. Deus nos chama a parar de fugir. Deus te chama para que você se apresente diante dEle. E aí? Ora, Ele veio, porque sabia que você não chegaria até Ele. Ele veio por graça. Louvado seja Deus, porque Ele veio, e Ele traz um galardão de bênçãos para nos oferecer. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados,
e eu lhes darei descanso. Ele veio para que você possa ir até ele. O Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Beba de graça da água da vida. É o convite do Evangelho, lá em Apocalipse capítulo 22. Venha. Ele nos chama ao encontro dele, por quê? Porque a barreira que nos separava dele, que nos impedia de chegar até ele, foi quebrada. Quebrada por quem? Por ele mesmo. Essa é a notícia do Natal. Ele é o Salvador que veio trazer salvação. Então, o Senhor não veio fazer um turismo aqui no planeta Terra. Nem tampouco Deus foi embora quando acabou o Natal. Isaías capítulo 9 vai dizer, capítulo 59, as suas maldades separam você do seu Deus, os seus pecados escondem vocês do rosto dele. O pecado nos separa de Deus, irmãos. Essa separação precisa ser superada. Da nossa parte é um abismo insuperável. Mas aquilo que é impossível para o homem, Deus tornou possível através de Cristo Jesus. O anjo disse a Maria: não haverá impossíveis para o Senhor. O nome dele é Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Deus veio ao mundo para cumprir a missão do servo, descrita lá em Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre ele mesmo as nossas enfermidades. Sobre si levou as nossas doenças. Foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados. Queridos, Natal tem a ver com a cruz. Natal tem a ver com a cruz. Ele veio ao mundo para tomar sobre ele o castigo, a barreira, a condenação, as feridas, para que você, para que eu tivéssemos a oportunidade de experimentar cura, perdão, reconciliação. E isso, irmãos, é graça. E isso é evangelho. Deus veio ao mundo para quebrar a barreira que nos separava dele. Louvado seja Deus, a barreira foi quebrada. O que era distante agora está próximo. Então vamos organizar nossas ideias até aqui. Em primeiro lugar, há uma pergunta que Deus faz para você. Onde você está? Atrás de qual árvore você tem se escondido? E aí vemos que Deus pergunta, mas não fica no céu sentado esperando a resposta. Ele pergunta e vai atrás. Ele veio ao nosso encontro. Ele é o Deus que vem. Ele é o Deus que procura. Existia uma barreira que nos mantinha presos e afastados do Senhor. Para a glória de Deus, Ele veio e quebrou essa barreira. O Deus que veio no Natal é o Deus que foi até a cruz, que na cruz venceu o pecado, o mundo, a morte, o poder das trevas. O Deus que veio no Natal é o vencedor, e a cruz é o símbolo da vitória de Deus sobre o mal. Deus veio até nós. O que resta agora, irmãos? Bem, resta então uma última questão. Você está pronto para o encontro com Deus? A ideia da vinda de Deus na Bíblia está associada a uma noção de urgência. Deus está perguntando onde estás, Ele está te procurando, é hora de você responder. O profeta Amós vai dizer o seguinte: prepare-se para encontrar com o seu Deus. Prepara-te para encontrar
com o teu Deus. Jesus inicia o seu ministério. A primeira pregação de Jesus foi: o tempo se cumpriu. A profecia se realizou. O reino chegou, porque o rei chegou, porque Deus chegou. Então agora é hora do acerto de contas. É hora do acerto e do conserto. Se arrependam, creiam no Evangelho. Esse é o significado, é o primeiro significado da expressão aí do versículo 10, preparem um caminho, construam estrada, removam as pedras. Preparar o caminho para o encontro com Deus significa nos preparar para o encontro com Deus. Pedras precisam ser removidas, e essas pedras são os nossos pecados, são os obstáculos espirituais que nos mantêm afastados do Senhor. Foi o que o Senhor profetizou em Isaías 40, vai dizer lá, no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam um caminho para o nosso Deus. Os vales serão levantados, os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. Perceba o significado dessa metáfora. Montes viram planos. Abismos são nivelados. Então, todos os desníveis geográficos são removidos do caminho, sejam eles altos ou profundos. A ideia é que para encontrarmos com o Senhor, todos os desníveis da nossa vida precisam ser consertados, e eles são consertados pelo Senhor. Por isso ele vai dizer: a glória do Senhor será revelada, e todos a verão. A glória do Senhor foi revelada em Jesus, porque Deus veio. Esse foi, irmãos, o ministério de João Batista. Quando perguntaram para ele quem ele era, quem é João Batista? Ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Prepare um caminho para o Senhor. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, eu não sou digno, nem sequer de desatar a sandália dos pés. Olha que interessante. Deus é aquele que vem, mas ele não chega sem avisar. A missão dos profetas era anunciar: ele vem. A missão de João Batista é avisar: ele vem. A missão da igreja é dizer: ele vem. Pregamos o evangelho para as pessoas para dizer: ele vem. O Deus que veio virá. E aí a gente vai para o segundo significado dessa expressão: preparar e construir estradas. Assim como João Batista, a nossa missão como igreja é proclamar o evangelho, preparando as pessoas para se encontrarem com Deus. Construímos estradas, construímos pontes, para que as pessoas saibam que existe um Deus à procura delas. Para que elas saibam que o Criador está perguntando: onde estás? Para que elas saibam que o Senhor veio ao encontro delas. Para que elas saibam que o Senhor as chama para um acerto e para um conserto. O Senhor nos chama não apenas para cobrança. O Senhor te chama a acertar e consertar. Cada comunidade de crentes, irmãos, precisa ser uma bandeira para todos os povos e nações. Apocalipse capítulo 1 vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso, eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá.
inclusive aqueles que os transpassaram, e povos da terra se lamentarão por causa dele. Diversas vezes o Senhor Jesus nos alerta sobre a necessidade de vigilância. Texto de Mateus capítulo 24, entre outros, vai dizer assim: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o seu Senhor. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o Senhor encarrega as responsabilidades da casa? Ele vai dizer: feliz o servo a quem o Senhor encontrar cumprindo com responsabilidades, com as suas responsabilidades espirituais quando ele voltar. Garanto que ele encarregará de todos os bens. É o que Jesus vai dizer na parábola dos talentos, né? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas, Jesus diz, suponha que esse servo seja mau, e diga a si mesmo, meu senhor demora. E então ele comece a beber, a se divertir, a comer com seus amigos. Ele se distraia. Irmãos, o que não nos falta são distrações. O Senhor daquele servo de Jesus virá num dia em que ele não o espera, numa hora que ele não sabe. E ele punirá severamente. Ele dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Prepara-te para encontrar com o teu Deus. O Deus que veio é aquele que virá. Aqueles que estão prontos, aqueles que têm convicção que estão prontos, podem orar, podem cantar, podem clamar, Maranata, vem Senhor Jesus. Aqueles que creem na promessa, são aqueles que celebram no Natal dizendo, o Senhor veio até nós, a alegria do Senhor é a nossa força, porque Ele nos salvou. Então em Cristo eu tenho motivos para celebrar, porque Ele veio, e porque eu anseio pela sua volta. É tempo de alegria no céu, é tempo de alegria na igreja, é tempo de alegria na vida, porque nós, eu e você, éramos os que estávamos perdidos e fomos achados, estávamos mortos e revivemos. Natal é tempo de alegria, porque Deus veio nos salvar. A alegria do Senhor é a nossa força, porque Ele nos salvou. Em Cristo temos motivos para celebrar. Cada culto, irmãos, cada santa ceia, nós experimentamos de maneira antecipada a alegria definitiva que vai aparecer lá em Apocalipse 19, quando diz, aleluia, reina o Senhor Deus Todo-Poderoso, regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já está pronta. E o anjo disse, escreva, felizes são os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Uma vida aos pés de Cristo, uma vida que sai de trás das árvores, e que se apresenta aos pés de Jesus, como aquela mulher que chorou aos pés de Cristo, que enxugou os pés de Jesus com as suas lágrimas, que perfumou os pés de Jesus, que secou os seus pés com seus cabelos. Essa atitude é o que nos dá o ingresso, o convite, para participarmos dessa festa de casamento.
Pergunta é, você está pronto, meu irmão? E se o Senhor voltar hoje? E se você morrer hoje? A gente vive como se não fosse morrer. Isso dá uma outra pregação. Mas é importante refletir sobre isso. Nós precisamos tomar decisões espirituais que levem em consideração a finitude da vida nesse mundo. Alguns de nós aqui, talvez, possam não experimentar o ano de 2024. Pessoas vão morrer até o dia 31 de dezembro. Nós estamos prontos para o encontro com o Senhor? Toda vez que a gente se reúne para cultuar, irmãos, Deus vem até nós. Significa que os céus estão abertos. Significa que a glória de Deus está entre nós. Significa que nós estamos diante dEle. Significa que Ele está agindo no nosso meio. Você está pronto para o encontro com o Senhor? Vamos orar por isso. Feche seus olhos. Fale com o Senhor nessa hora. Presente ao Senhor a sua vida. Faça desse momento um tempo de posição. Não apenas responder para Deus onde você está. Não apenas dar para Deus desculpas, justificativas, explicações. Você precisa de um posicionamento espiritual. Você precisa de realmente se colocar diante do Senhor. Ele veio. Ele virá. Será que você, nessa noite, pode dizer, Senhor, Maranata, vem, Senhor. Meu coração anseia pela Tua presença. Ou será que ainda você, de fato, não está pronto para o encontro com o Senhor? O Senhor que vem é aquele que nivela os vales, é aquele que quebra as montanhas. Não importa o que exista na sua vida, não importa as barreiras que existam na sua vida, o Senhor te chama a um passo de fé. Você não precisa ter medo de se apresentar diante do Senhor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E não há amor maior, mais verdadeiro que o de Cristo por nós. Ele resolveu o problema. Ele veio para trazer a solução. Ele veio buscar os perdidos. Ele veio curar os doentes. Ele veio dar vista aos cegos. Ele veio libertar os cativos. Então, se eu sou cego, eu preciso me apresentar ao Senhor com a minha cegueira. Se eu sou sujo, eu preciso me apresentar ao Senhor com a minha sujeira. Se eu sou preso, eu preciso me apresentar ao Senhor com as minhas prisões. Porque é Ele quem vai trazer vista aos meus olhos, limpeza
para as minhas sujeiras, purificação para a minha alma, liberdade para a minha vida. Apresente-se diante do Senhor. Esse é o lugar que você precisa estar. Ele chama por você. Deus amado, em nome de Jesus. Pai, é tão incrível, Senhor, a Tua graça, o Teu amor, que é difícil explicarmos, ó Pai, com palavras, como o Senhor, ó Pai, que é eterno, todo-poderoso, Tu que és santo, 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 ó Pai, o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor, ó Pai, se preocupa com a gente. O Senhor está interessado, Senhor, na nossa vida. Que amor é esse, Senhor? Pai, o Senhor vem e o Senhor quebra as barreiras, ó Pai. Nós pecamos e o Senhor, ó Pai, veio na lama, Senhor, onde nós nos afundamos, para nos chamar, para nos resgatar. E agora a Tua palavra chega, Senhor, e nos chama a um posicionamento. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos, ó Deus, sair detrás das árvores, ó Pai, nas quais, ó Pai, de forma ridícula tentamos nos esconder do Senhor. Ocupações, distrações, religiosidades, desculpas e justificativas, ó Pai. Que possamos, ó Pai, nos lançar aos Teus pés. Que a certeza da Tua graça, Senhor, nos atraia, Senhor. Ó Pai, aqueles, ó Pai, que têm o coração tomado de culpa, aqueles, ó Pai, com o coração tomado de dúvidas, aqueles, ó Pai, tomado de incertezas, de medos, que a voz do Senhor, que o cuidado, que a graça da Tua presença, Senhor, possa ser mais poderosa, Senhor, do que qualquer dificuldade. Ah, Deus, que possamos ir ao Teu encontro, porque aos Teus pés encontramos conserto, encontramos cura, há ternura, Senhor, no Teu acolhimento, há cuidado na maneira como o Senhor nos acolhe, há amor na maneira como o Senhor trata das nossas feridas. Em nome de Jesus, ó Pai, que confiados no Teu amor, possamos, ó Pai, lançar fora todo medo, possamos sair dos esconderijos da vida e possamos nos apresentar diante do Senhor. Que, ó Pai, possamos sair daqui hoje com a convicção plena, Senhor, de que ao fecharmos os nossos olhos nesse mundo, abriremos os nossos olhos na Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ministra a certeza da salvação. Aqueles, ó Pai, que têm o coração ainda em dúvidas, ó Pai. Fortalece o coração daqueles, ó Pai, que estão temerosos, daqueles, ó Pai, que estão frios. Renova no nosso coração a esperança, Senhor, desse dia grandioso, para que possamos clamar e cantar com convicção: Maranata, queremos a vida do Senhor. Maranata, queremos o encontro com o Senhor. Maranata, não tememos o encontro com o Senhor, ó Pai, porque Tu és Deus de amor. Tu és o Deus que veio e Tu já mostraste quem és. Em nome de Jesus, ó Pai, age nas nossas vidas nessa noite, em nome do Teu Filho Jesus.